Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Bem, eu estou de férias agora, né? Também mereço, também sou filho de Deus, né? Certo? Estou aqui numa praça aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, então vim aqui passar as férias aqui também, aqui no Rio de Janeiro, né? Bastante calor aqui, viu? E eu gostaria de fazer esse vídeo, não para falar das minhas férias, né? Claro que não, né? Isso não interessa para vocês, né? Isso não é interessante. Mas na realidade eu gostaria muito era de responder a alguns questionamentos de algumas pessoas que comentam aqui no nosso canal. Principalmente aquelas pessoas que tentam defender a Torre de Vigia, sabe? Tentam defender com unhas e dentes e ficam falando que a gente é apóstata, que a gente é um monte de coisa, né? Bom, vamos lá, vou querer pontuar algumas coisas. Me questionaram aqui o seguinte: eu fico sempre falando, mostrando para vocês a respeito daquele livrinho secreto lá dos anciãos, né? Que assim, pelo fato de ser secreto, já está errado. Eu quero que alguém aí me mostre alguma coisa na Bíblia que é secreta. Alguma coisa que ficou apenas lá entre Jesus e os apóstolos e ninguém divulgou. Mostre para mim alguma coisa aí na Bíblia secreta. A Bíblia foi já lida por bilhões de pessoas em todo o mundo, não é verdade? Muito bem. Bom, mas assim, o próprio fato de existir esse livrinho secreto já mostra que alguma coisa está errada. O próprio fato de existirem comissões judicativas secretinhas já mostra que algo está errado. E aí algumas pessoas me falaram assim: olha, mas você está querendo perfeição dos anciãos, você está querendo perfeição da organização, você está querendo perfeição do corpo governante, sendo que os servos de Jeová no passado eram imperfeitos. Não, meus amigos, eu não estou querendo perfeição de ninguém. Aliás, eu estou enfatizando que todos nós somos imperfeitos. E o fato de todos nós sermos imperfeitos implica que todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, nenhum de nós pode julgar ninguém. Jesus mesmo disse: como que você fala do argueiro do olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu olho? Ninguém pode julgar ninguém. O único na Bíblia que tem o poder, que tem autorização para julgar e tem a capacidade para julgar, chama-se Jesus Cristo. Só qualquer pessoa que tente julgar os pecados alheios é pecador também e está cometendo um crime. E é isso que essas comissões judicativas fazem, certo? Mas aí me falaram: mas olha lá em 1 Coríntios 5, não foi expulsa lá uma pessoa? Olha, foi feita uma comissão judicativa com 3 pessoas numa salinha fechada e depois que o assunto foi tratado só foi dito: fulano não é mais cristão. Foi isso? Ou o assunto ele é conhecido por todas as pessoas que leem a Bíblia? Foi público, foi um julgamento público, não é verdade? Então, anciãos, façam a mesma coisa, Torre de Vigia, faça a mesma coisa, certo? Vocês apenas demonstram a sua hipocrisia. Tá? Então eu não estou exigindo perfeição de ninguém, só estou querendo que as pessoas elas sigam as normas bíblicas. Outra coisa que me foi falado: olha, mas você não acredita que existe um corpo governante? Você está seguindo que liderança? Pessoal, vamos lá. Que liderança que eu estou seguindo? Eu sou cristão, perfeito? Eu sou cristão, acredito que quem me ouve também é cristão. A palavra cristão vem do quê? Qual que é a origem da palavra cristão? Vem da onde? Vem de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é Jesus, certo? Então quem é cristão? Cristãos são todas aquelas pessoas que acreditam no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Que líder eu preciso então? Preciso de um líder? Preciso. Citaram: olha, mas existe aí outras pessoas na internet falando outras coisas. Pessoal, essas pessoas não são meus líderes. Eu não preciso de líder humano. Pessoal, entendam bem, se você precisa ver alguma coisa, ver um homem lá que se diz ser líder, você está praticando idolatria. Você está precisando de um intermediário humano? Não basta simplesmente a bondade, a misericórdia, a graça de Deus? Não basta? Você tem que ter mesmo um líder humano? Você tem mesmo que seguir a uma placa religiosa, verdade, certo?
Se você quiser seguir uma placa religiosa, siga uma placa religiosa. Existem muitas placas religiosas muito boas, pessoas que se preocupam de fato umas com as outras e não simplesmente com dinheiro. Saiba diferenciar isso, pelo menos, certo? Mas o que acontece? Algumas pessoas falam assim, mas você não quer seguir alguém? Não, não quero seguir alguém, eu quero seguir a Jesus Cristo. E me perguntaram, qual é a denominação correta? Falei, olha, nenhuma, é a denominação cristã. Agora, quem são realmente os verdadeiros cristãos? Eles estão aonde? Eles estão dentro das denominações cristãs, é isso, como indivíduos. Se vocês lerem na Bíblia, vocês sempre vão perceber que Jeová Deus sempre lidou com indivíduos. Apesar de antigamente lá ter uma nação de Israel e tudo mais, certo? Ele sempre lidava com indivíduos. Ué, mas a nação de Israel não representava o trono de Jeová na terra? E aqueles reis todos lá que eram iníquos e Jeová tinha que mandar profetas para condená-los? Esses profetas estavam indo contra o rei, Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos eles estavam indo contra o rei, Elias, certo? Não é verdade? Então esses profetas eram todos apóstatas, certo? Que estavam indo contra a autoridade do rei. Simplesmente o rei de Israel era um rei. Se você ler lá em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 8, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, você vai ver que o povo queria um rei. E Samuel ficou extremamente triste, e Jeová ficou extremamente triste. Por quê? Porque o povo estava rejeitando Jeová, estava rejeitando a soberania direta de Jeová. Eles queriam um rei, queriam ver alguma coisa. Exatamente hoje, as pessoas que buscam líderes aí dentro do cristianismo, as testemunhas de Jeová que buscam lá os seus líderes, o seu corpo governante, querem ver alguma coisa. Não basta adorarem a Jeová, estão cometendo o mesmo erro que o antigo povo de Israel cometeu quando quis um rei sobre si. E Jeová avisou, vocês vão sofrer, certo? Por conta dessa escolha de vocês, tá? Então é isso. Os cristãos verdadeiros, eles estão espalhados pelo mundo. Jeová lida com pessoas, tá? Não existe um grupo com uma plaquinha, isto aqui é verdadeiro. Não. Lá dentro de todas as plaquinhas você tem cristãos verdadeiros. Você vai encontrar cristãos verdadeiros, certo? São estes que a Bíblia fala que são a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Não importa a denominação. Ele tem que ser cristão. Ele tem que acreditar nas coisas básicas do cristianismo, que é exatamente, Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele não era simplesmente um humano, certo? Ele era alguém diferente, era alguém que veio do domínio celestial. Ele nos ensinou o amor, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, certo? Em troca dos nossos pecados. Ele foi ressuscitado e ele voltará um dia, certo? Mas nós não estamos preocupados que ele vai voltar algum dia, nós não vivemos em função disso, certo? Nós temos que viver em função dos ensinos dele, não em função de que ele vai voltar algum dia. Então eu tenho que ser bonzinho, senão eu vou morrer nesse dia. Pessoal, isso é egoísmo, não façam isso, tá bom? Me desafiaram aqui também a dizer o seguinte, Charles Taze Russell fez alguma profecia errada? Lá no início das Testemunhas de Jeová? Fez sim, 1914, certo? Ele disse que em 1914 seria o fim das nações, certo? Os fins dos tempos dos gentios, e que viria o final em 1914. Ele fez um cálculo totalmente errado, baseado lá no sonho do rei Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, certo? E achou que em 1914, fez uma cronologia maluca lá, de 7 tempos dos gentios, um troço muito louco lá, certo? E chegou em 1914. Agora eu pergunto a vocês, os apóstolos, eles pegaram esse sonho de Nabucodonosor e explicaram isto? Porque você vê na Bíblia que os apóstolos, eles explicaram muitas coisas das escrituras hebraicas, aplicando-se a Jesus. Mas eles aplicaram este sonho de Nabucodonosor, como sendo alguma coisa que indica quando Jesus voltaria? Os apóstolos fizeram isso? Não lembro de ter lido isso em nenhuma carta de Paulo, nem João, nem Tiago, nem Pedro, não lembro de nenhum deles ter falado sobre isso. Mas o apóstolo Paulo disse, lá em Gálatas 1, dos 6 ao 9, que se alguém ensinar alguma coisa além daquilo que os apóstolos ensinaram, que seja amaldiçoado. Está ensinando um evangelho estranho. Então todos aqueles que ensinam coisas que os apóstolos não ensinaram,
tiram conclusões de coisas que os apóstolos não ensinaram. Está sendo apóstata, está apostatando do cristianismo. O senhor Charles Taze Russell foi um grande apóstata, certo? O senhor Rutherford também, o senhor Rutherford, ele também queria colocar a datinha para o fim do mundo, certo? E colocou lá, 1925, certo? E o senhor Rutherford que inventou aquele negócio de duas esperanças. Existem duas esperanças para os cristãos. Quer dizer, muito estranho isso daí. Os apóstolos não ensinaram nada disso. Como que esse senhor Rutherford descobriu isso? Ah, ele recebe algum tipo de orientação especial de Deus? Você já leu a Sentinela de fevereiro de 2017? Tem lá um artigo lá que fala como Jeová dirige seu povo hoje. No parágrafo 12, lá daquele estudo, famigerado estudo, eles falam ali que o corpo governante, com todas as letras, o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é inspirado. E, portanto, pode cometer erros ao dar orientações. E aí eles ainda remendam dizendo, Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. A culpa é de Jesus agora, né? Quer dizer, esse pessoal, eles tiram umas ideias malucas da sua cabeça, certo? Da própria cabeça, e agora a culpa é de Jesus, né? Se isso não é apostasia, é o que, pessoal? Entendam? Então, e outra coisa também, né? Ficam acusando aí de que, olha, você está propagando mentiras e tudo mais, ofendendo a nossa santa organização. E o nosso corpo governante, nós devemos obediência àqueles que estão na dianteira. E citam lá, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Perfeito. Mas leia o capítulo 13 inteiro de Hebreus, por favor. Não leia só o versículo 17 de Hebreus capítulo 13. Leia o capítulo inteiro. Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia, certo? E nunca pegue apenas um texto, certo? Leia o seu contexto. É importantíssimo ler o contexto. Vou citar um exemplo para você. Digamos que você está lendo uma receita de bolo, certo? A dona de casa, você que é dona de casa, conhece culinária muito melhor que eu, certo? Eu sou um desastre na cozinha, tá? Mas vamos lá, você está lendo uma receita de um bolo, perfeito? Será que no meio daquela receita do bolo, a senhora vai encontrar algum termo sobre física nuclear? Que absurdo! É claro que não! Então, por quê? Porque você está lendo um contexto, perfeito? Tá? Será que lá num postulado de física nuclear, você vai encontrar lá alguma coisa sobre receita de bolo? Também não. Por quê? Porque você está lendo um contexto. Então, por favor, leiam sempre os contextos. Nunca leiam apenas um texto, porque você pode tirar conclusões erradas. A conclusão que nosso amiguinho chegou lá quando fez um comentário como esse, citando Hebreus 13, 17, é que nós temos que ser obedientes àqueles que tomam a liderança entre nós. Ótimo, o texto fala isso, mas é obediência cega? E onde é que o texto fala que é um corpo governante sediado nos Estados Unidos da América? Onde que fala isso? Da onde que esses caras tiraram que esse texto se aplica a eles? Ué, eu posso pegar o texto e aplicar a mim, se eu quiser, certo? Qualquer um. Tanto que a gente vê muita gente fazendo falcatruas aí, ensinando coisas erradas sobre a Bíblia e aplicando indevidamente textos da Bíblia a si mesmos. Tá? Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil enganar as pessoas, tá bom? E agora um conselho que eu dou a todos vocês que querem defender a torre de vigia na internet. Por favor, coloque sua carinha aí, faça um canal, coloque sua cara. Você tem medo do quê? Do que você tem medo? Você tem medo de que a sua santa organização vá chutar você de lá? Porque ela vai fazer isso, viu? Ela não tolera. Ela quer que você pregue, mas quer que você pregue do jeitinho que ela inventou, certo? Tá bom? Antes era de casa em casa, depois é com carrinho, agora é com telefone, com cartinha, tá? Certo? Logo vai ser por WhatsApp, sei lá que jeito que eles querem que você pregue. Tem que ser do jeito que eles inventaram. Você não pode simplesmente falar, vou pregar a verdade bíblica e a minha esperança. Não, você não pode fazer isso não, tá? Você é proibido de fazer isso. Você não tem a liberdade cristã. Lembra aquele texto de Jesus, que Jesus Cristo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pois é, você que está aí dentro da torre de vigia não tem liberdade, viu? Não pode pensar por si mesmo. Você tem que fazer as coisas da forma como eles disseram. Tá bom? Perfeito?
Mas eu acho que assim eu consigo responder algumas questões de algumas pessoas que fazem lá os seus comentários aqui nos vídeos. Eu agradeço muito a você, viu? Mesmo você que está lá defendendo a Torre de Vigia e comenta aqui nos meus vídeos, tá? Saiba que você está ajudando meu canal, tá? Quando você interage lá com os meus vídeos, a inteligência artificial do YouTube, ela entende que o canal está fazendo sucesso. Olha, as pessoas estão interagindo. E ele pega e coloca o canal mais em destaque, lá nas buscas do YouTube, tá? Você está me ajudando, tá bom? Mas ótimo, eu agradeço muito a vocês. Vou aqui terminando as minhas férias. Na semana que vem eu volto a gravar mais alguns vídeos com algumas coisas bem interessantes. Então eu agradeço muito a vocês por vocês terem assistido a este vídeo.